Bem-vindos ao Historizando. Hoje o nosso assunto é Guerra Fria, mas antes da gente começar a entender como foi esse processo, eu tenho um recadinho para dar para vocês. Se você quer se dar bem tanto em redação quanto em linguagens no Enem, aconselho o curso Português Prático. Sem sair de casa, você vai poder tirar um notão nessas duas matérias. Acesse o link aqui embaixo para saber um pouco mais. Para entender sobre Guerra Fria, a gente tem que entender o porquê desse nome. A princípio, no final da Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma rivalidade surgindo entre Estados Unidos e União Soviética, entre o capitalismo e o socialismo. E essa rivalidade é que vai se nomear de Guerra Fria. Por que fria? Porque não houve nenhum confronto direto entre essas duas potências. Mas tomem cuidado, não teve confrontos diretos, mas tiveram sim momentos de guerra, momentos de confronto. Aqui no canal a gente tem sobre a Revolução Chinesa e a Guerra da Coreia. Nesse vídeo a gente vai falar como se deu o início da Guerra Fria e dessa disputa, e em próximos vídeos a gente vai falar de outros conflitos ao longo desse movimento. Para começar, vamos falar das conferências que acontecem no final da Segunda Guerra Mundial, iniciando com a Conferência de Teherã, que eu já falei aqui no vídeo de Segunda Guerra. Essa conferência é antes do final da guerra, nos finalmente, quando o eixo já estava então sendo derrotado, e nessa conferência unem-se então grandes líderes para decidir o chamado Dia D, então a retomada da França na Segunda Guerra Mundial. Já a Conferência de Yalta e de Potsdam também vão reunir esses grandes líderes, mas agora para definir o que será feito com a Alemanha. E a Alemanha será dividida em zonas de influência, que já já a gente comenta um pouco mais sobre isso. Nesse momento pós-Segunda Guerra Mundial, a gente tem um discurso de Churchill, que era o primeiro-ministro inglês na época, quando ele faz uma visita nos Estados Unidos. Esse discurso, para muitos historiadores, é que vai definir o início desse conflito entre o capitalismo e o socialismo. Mesmo porque Churchill vai falar sobre, então, essa ameaça comunista que está avançando na Europa. Lembrando que na Segunda Guerra Mundial, a União Soviética toma o leste europeu e começa essa influência socialista nessa parte da Europa. E também vai falar da expressão cortina de ferro, uma expressão muito famosa para designar esse conflito na Europa. Tomem cuidado. Primeiro que essa cortina de ferro, galera, é uma metáfora, não tinha cortina nenhuma. E segundo, que a cortina de ferro define essa divisão na Europa. Outro cuidado muito importante é porque muitos confundem cortina de ferro com o Muro de Berlim. A cortina de ferro é uma metáfora no início da Guerra Fria e o Muro de Berlim vai ser literalmente um muro para dividir a cidade de Berlim. Então, cuidado para não confundir. Existem algumas ações dessas duas potências que vão definir esse conflito e que vão definir essa polarização entre capitalismo e socialismo. A princípio, falando dos Estados Unidos, a gente tem a chamada Doutrina Truman, que vai ser justamente o conjunto de ações para evitar a expansão do socialismo. Dentro desse conjunto de ações, existe o Plano Marshall. Esse plano vai ser um plano econômico de investimentos na Europa para a reconstrução de muitos países que sofreram com a Segunda Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos ajudando financeiramente esses países, inclusive evitam que a União Soviética chegue até lá. Exemplos como Inglaterra, França, Alemanha, Itália, e também como exceção a Iugoslávia, que era sim um país socialista, mas que não adere à União Soviética e também recebe a ajuda do Plano Marshall. Outro país que vai se tornar socialista, mas não vai aderir à União Soviética, vai ser a Albânia, mas no caso a Albânia não entra no Plano Marshall. Existe também o chamado Plano Colombo. Esse plano vai voltar os investimentos para a Ásia para evitar que o socialismo chegue à Ásia. É só pensar que no final da Segunda Guerra Mundial, quem vai de fato devastar o Japão vai ser os Estados Unidos. E justamente com receio de que o Japão se torne então do lado soviético, é que o Plano Colombo é lançado para então
financiar a reconstrução desse país. Na mesma linha, em 1949, a União Soviética lança o Comecon, que também é um plano econômico para auxiliar o lado soviético, o lado socialista europeu. Inclusive, é graças a esse Comecon, graças a essa ajuda econômica, é que a União Soviética consegue a manutenção desse regime nesses países. Já no âmbito militar, em 1949, os Estados Unidos lançam a OTAN, uma aliança militar entre países para que justamente caso haja algum conflito, existe essa aliança. Tem também interesse econômico, porque os Estados Unidos querem vender armamentos nesse período. Por isso a OTAN vai ser importante. Agora, a OTAN existe até hoje, porém, é claro, com algumas diferenças em seus objetivos. Já do lado da União Soviética também existe uma aliança militar chamada de Pacto de Varsóvia. Essa aliança tem como objetivo não só questões externas, mas também questões internas, já que muitas vezes a União Soviética teve que barrar algumas oposições internas contrárias, então, ao socialismo e à União Soviética. Um dos exemplos é a Hungria, que teve movimentos revolucionários contra a União Soviética e por isso o Pacto de Varsóvia também vai reprimir questões internas. Em relação à tecnologia, nós temos alguns avanços tanto nos Estados Unidos quanto na União Soviética, e esses avanços, inclusive, de acordo com essa rivalidade. Primeiramente, a gente tem a questão da espionagem. Espionagem essa que vai ser essencial para a Guerra Fria, para descobrir o que cada lado, então, estava fazendo. A espionagem do lado dos Estados Unidos é chamada de CIA, que eu acho que você já ouviu falar pelos filmes e séries. Comenta aqui embaixo algum filme, alguma série que você viu sobre espionagem, claro, se você gostou. E do lado da União Soviética a gente tem a KGB. KGB que de vez em quando aí é falado, principalmente devido à Copa, né? Porque o Putin, presidente atual da Rússia, foi da KGB na época da Guerra Fria. Temos também a chamada corrida espacial. Então, uma disputa entre essas duas potências para ver quem tinha mais tecnologia voltadas, então, para a questão espacial. A União Soviética, ela sai na frente, mas os Estados Unidos depois, então, com a chegada do homem à Lua, acaba também tendo destaque. Você acredita na chegada do homem à Lua? Ou você acredita naquelas teorias da conspiração? Bom, independentemente disso, a corrida espacial foi também importante na Guerra Fria e eu vou deixar aqui na tela algumas datas importantes, tanto do lado soviético quanto do lado norte-americano. Falando do avanço da União Soviética, a gente tem que pensar então naquele vídeo de Segunda Guerra Mundial que eu falo justamente que a derrota do Hitler na União Soviética é que vai fazer com que os soviéticos avancem pela Europa e retirem a influência nazista do leste europeu e ao mesmo tempo colocam a influência soviética. Isso faz com que o governo de Stalin cresça bastante na Europa. Tem também que lembrar do vídeo sobre stalinismo, porque lá na disputa entre Trotsky e Stalin, o Stalin falava que ele queria o socialismo em um país só. Porém, graças à Segunda Guerra Mundial, ele vê a oportunidade dessa expansão e ele se torna, então, um governante expansionista e imperialista. É também nessa época que se cria um órgão especial para financiar e ajudar partidos socialistas do mundo como um todo, para justamente então tentar expandir a questão socialista. Inclusive, no Brasil, a intentona comunista teve uma ajudinha da União Soviética. Falando especificamente da Alemanha, desde o final da Segunda Guerra Mundial, com todas aquelas conferências que eu disse, a Alemanha vai ser culpabilizada pela Segunda Guerra Mundial, assim como foi no final da Primeira. E aí, essas potências vão acabar dividindo a Alemanha em 4 zonas de influência. Nós temos a zona francesa, a zona inglesa, a zona estadunidense e a zona soviética. Berlim, mesmo do lado soviético, também sofre o mesmo tipo de divisão. Porém, vão gerar alguns problemas. A princípio, os Estados Unidos vão fazer muita propaganda na cidade de Berlim para convencer, então, que o capitalismo é o melhor sistema e a oposição aos soviéticos cresce bastante em Berlim. O Stalin, nada satisfeito, vai promover um bloqueio na cidade, evitando, então,
que entre capitalistas por vias terrestres. Porém, como resposta, os Estados Unidos instalam uma ponte aérea aí em Berlim para então chegar através do ar dos aviões. E o Stalin, também nada satisfeito, vai começar a ameaçar bombardear a região. Claro que o perigo iminente de uma guerra, e aí nesse período de Guerra Fria, o perigo é maior porque a tecnologia da bomba atômica tinha tanto nos Estados Unidos quanto na União Soviética a partir de 49, e por isso a Guerra Fria também vai ser um constante medo dessa guerra, pois a guerra seria muito mais perigosa que a Segunda Guerra Mundial, já que existia esse armamento nuclear, e por isso o Stalin entre 48 e 49 vai ter essas ameaças, mas depois elas vão se acabar. Assim, nós temos a divisão da Alemanha em dois países. A República Federal da Alemanha, que é do lado capitalista, o lado ocidental, e a República Democrática Alemã, que é do lado socialista, do lado oriental. Por isso, a princípio, são divididas em 4 zonas e depois em 2 países, o lado capitalista e o lado socialista. A mesma coisa acontece com a cidade de Berlim, porém, devido aos altos investimentos em Berlim que os Estados Unidos fizeram e também as propagandas contrárias ao regime soviético, muitos vão querer sair do lado oriental e ir para o lado ocidental de Berlim. Logo, o Stalin, nada satisfeito com essa evasão das pessoas do lado soviético, vai mandar construir o muro em 1961. E por isso, nós temos uma barreira física, que é o Muro de Berlim, a partir de 61, dividindo a cidade de Berlim. Cuidado para não confundir. Não divide a Alemanha, não divide a Europa, divide Berlim. Por isso, o Muro de Berlim. Esse muro não é só uma questão física, mas também tem vários vigias e uma fiscalização altíssima para evitar, então, a evasão das pessoas do lado socialista para o lado capitalista. O Muro de Berlim vai durar até 1989, que é então essa queda do muro e já o finalzinho da Guerra Fria, e durante todo esse período vão ter mortes, vão ter várias fiscalizações e vários confrontos devido então a essa barreira física. Tem um filme sobre o Muro de Berlim que eu aconselho vocês a assistirem. Já viu Adeus Lenin? Se não viu, é legal para perceber justamente essa diferença da cidade de Berlim entre o lado ocidental e o lado oriental. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo introdutório sobre a Guerra Fria. Nos próximos vídeos a gente vai ter também alguns assuntos, mas não se esquece que já tem vídeo de Revolução Chinesa e de Guerra da Coreia. Inclusive, eu vou fazer uma playlist aqui no canal só sobre Guerra Fria, se você quer estudar com mais cuidado. Se você gostou, curte o vídeo. Se tem alguma dúvida ou sugestão, deixa o comentário aqui embaixo e não se esquece de se inscrever no canal para ajudar o Historizando a crescer cada vez mais. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima! Porém,